No coração do interior de Minas Gerais, durante o século XIX, a vasta propriedade dos Aimos era sinônimo de poder e riqueza. Augusto Aimos II, o patriarca, construíra seu império nas costas dos escravos, cuja dor e sofrimento manchava cada grão de café colhido. Sua indiferença cruel ecoava pelos corredores de sua mansão opulenta, onde ele se orgulhava de um único objetivo: garantir que sua fortuna e seu nome pendurassem por gerações. O legado que deixaria para seus filhos Joaquim, Beatriz e Henrique não era apenas uma fortuna material, mas algo muito mais sombrio. Quando Augusto morreu de forma repentina, dizem que o próprio céu escureceu, como se a terra rejeitasse sua alma. Durante a leitura do testamento, o ar da sala ficou pesado. Entre os termos e os bens listados, uma mensagem enigmática foi lida. Minha riqueza é um fardo. Quem desonrar meu nome será condenado. O aviso parecia uma ameaça, mas a ganância dos herdeiros sufocou qualquer temor. Mal sabia eles que aquela maldição começaria a despertar silenciosa e faminta. Nos dias que se seguiram, uma atmosfera de uma inquietação envolveu a propriedade. O primeiro a sucumbir foi Joaquim, encontrado morto em seu escritório. Seus olhos estavam vidrados e sua boca aberta em um grito eterno. Nenhum médico conseguiu explicar sua morte, mas os servos sussurravam sobre o barulho de uma corrente arrastando-se pelos corredores na noite anterior. Em seguida, Beatriz morreu em um acidente de carruagem, mas testemunhas juravam que, antes do impacto, viram sombras envolvendo a carruagem, como tentáculos famintos. Henrique, o mais jovem, agora era o único sobrevivente dos três filhos. Ele começou a ver figuras em seus sonhos, corpos mutilados, rostos sem vida, mãos espectrais que se estendiam para ele, clamando por justiça. As sombras que ele via não eram mais apenas visões. Elas o seguiam pela casa, sussurrando em uma língua antiga e morta. A cada dia, a loucura se aproximava mais, e Henrique sabia que o próximo a cair seria ele. Enquanto isso, Clara, a neta de Augusto, e única inocente naquela família, brincava nos jardins, que antes eram cheios de risos e alegria, mas agora estavam envoltos em um silêncio opressor. Certa noite, Clara ouviu sussurros no vento. Eles vinham do coração dos antigos cafeeiros, onde escravos foram enterrados em covas rasas, sem lápides, sem memória. A curiosidade infantil a levou até um antigo armazém da fazenda, onde o ar era sufocante e o cheiro de ferrugem e mofo parecia carregar um peso quase palpável. Dentro do armazém, sombras começaram a tomar forma, e dos cantos escuros surgiu uma figura espectral. Era um homem, sua pele marcada por chicotadas e seus olhos brilhando, como uma fúria contida por décadas. Ele ergueu o rosto para Clara, sua voz ecoando como um trovão abafado. Você é a última dos amos. Sua família prosperou com nosso sangue, agora pagará o preço. Clara, aterrorizada, tentou fugir, mas seus pés pareciam presos ao chão. As sombras se envolviam sussurrando horrores indescritíveis, mostrando-lhe imagem das torturas que seu avô infligira. Em pânico, ela gritou: Eu não sou como eles! Mas as sombras não se importavam. Para elas, o sangue dos Aimos era impuro e ela era a última peça de um quebra-cabeça amaldiçoado. Em um momento de desespero, Clara lembrou-se das palavras de sua avó sobre a maldição. Ela sabia que havia apenas uma maneira de quebrar o ciclo: renunciar à herança.
Com as sombras apertando seu corpo frágil, ela gritou: Eu escolho libertar minha família, que a fortuna dos Aimos seja esquecida para sempre. As palavras ecoaram e o armazém começou a desmoronar ao seu redor. As paredes estremeceram e as sombras soltaram gritos agudos enquanto se dissiparam no ar. No centro da tempestade de poeira, a escuridão. O espírito do escravo sorriu, finalmente libertado, mas Clara não estava a salvo. Quando a última sombra se foi, a luz que preenchia o armazém se apagou e ela desapareceu junto com o mal que assombrava sua linhagem. Na manhã seguinte, a mansão Aimos estava vazia. Os vizinhos encontraram a propriedade envolta em uma névoa densa, e aqueles que ousaram entrar juraram ter visto o rosto de Clara nas janelas, com olhos negros como a noite, observando-os. O nome Aimon, uma vez temido e respeitado, desapareceu das conversas, mas as lendas nunca morreram. Dizem que, nas noites mais escuras, uma figura infantil caminha entre os antigos cafeiros, com risos suaves e olhos vazios, carregando o peso de uma herança que deveria ter sido esquecida. Os poucos que a viram juram que ela não é mais uma criança, mas uma sombra do passado, eternamente presa entre a vida e a morte, como uma advertência para aqueles que ousam se esquecer dos pecados de seus ancestrais. Quem nunca teve aquele misto de curiosidade e assombro ao ouvir uma história sobrenatural ou de mistério? A gente ouve, é claro, para se arrepender depois, de medo. Quando criança, havia uma senhora vizinha nossa que sempre tinha muitas histórias e causos para contar, todas muito fantásticas e recheadas de suspenses, que nós ouvíamos para logo após ter medo da própria sombra. Eis aqui mais uma que lembro. Há muitos anos atrás, morava no Beco dos Canudos, na cidade tal, em Minas Gerais, uma estranha senhora, muito séria, de cara fechada, andava sempre de saias longas, blusas largas e um chale jogado às costas. Dizem que era uma hermafrodita, mas isso não vem ao caso. Seu nome não me lembro bem se era Emília ou Amélia, mas era conhecida de todos por Dona Melica, ou Melicão para os mais ousados, os amostradinhos. O fato é que, tirando a excentricidade, era uma excelente pessoa, trabalhadeira, prestativa, sempre disposta ao bem e à caridade. Além de tudo, muito religiosa e uma parteira de mão cheia. Levantava muito cedo para ir à missa e depois cuidava de seus afazeres e obrigações. Dentro de suas tarefas, havia um trato de todos os dias rezar pela salvação das almas, mas isso ela não fazia em casa. Todo dia, à tardezinha, sempre por volta das 17 horas, lá ia Dona Melica, a caminho do cemitério, tendo em mãos o rosário, que ela rezava fielmente. Isso para ela era sagrado. Porém, naquele dia precisou dar assistência a uma pobre mulher que estava dando à luz. Um parto muito difícil, que ao terminar estava ela muito cansada. Chegando em casa, adormeceu profundamente. Ao acordar, viu que já era noite alta, ou seja, tarde da noite. Mas mesmo assim, não quis faltar ao seu compromisso. Levantou-se, embuçou no chale, pegou o terço e saiu andando pelas ruas ermas e escura, a caminho do cemitério, chegando lá com os portões já fechados. Começou a rezar ali mesmo, fora. De repente, ouviu um barulho. Parecia vozes abafadas, mas aos poucos se tornaram nítidas. Eis que diante dos seus olhos passava uma estranha procissão, com criaturas sobrenaturais. Cada uma carregava uma vela, e ao passarem por ela,
Dizia respeitosamente: Boa noite, dona. Boa noite, dona. Uma espécie de torpor tomou conta de seu corpo e ela ficou paralisada. Aquela procissão parecia não ter mais fim, mas eis que, aos poucos, foi diminuindo. Então ela notou que aquelas estranhas criaturas entravam no cemitério através dos muros e portões e simplesmente desaparecia na penumbra. Foi então que, acordando daquele estado de letargia, ela levantou as saias até o pescoço e pernas para quente quero. Disparou de volta para casa. Correu tanto, mas tanto, que não gastou nem 5 minutos para chegar. Agora vocês calculem a distância entre o cemitério e o beco dos Canudos. Depois dessa, nunca mais Dona Milica deixou para cumprir seus combinados nas horas mortas da noite. Ela aprendeu a grande lição que ensinava aos antigos: a noite pertence aos mortos, como o dia pertence aos vivos.